O presidente Lula passou o dia em Minas Gerais com 6 ministros e a primeira-dama Janja, sem a presença do governador Romeu Zema, que está em São Paulo. Lula visitou Mariana, na região central do estado, cidade que foi palco, da tragédia provocada pelo rompimento da barragem de Fundão. Isso aconteceu em 2015. Além de lá, Lula também passou em outros lugares, Círia? Mas o presidente também esteve em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde ele fez a entrega de máquinas agrícolas para municípios mineiros. E quem acompanhou o presidente nesta agenda foi o Gabriel Ferreira Borges, que é repórter de política de O Tempo. O Gabriel está conosco aqui no jornal O Tempo News. Gabriel, boa noite para você. O que você destaca para a gente dessa vinda do presidente a Minas, especialmente agora à tarde em Contagem, hein? Boa noite, Círia. Boa noite, André. O principal destaque, apesar do evento ter sido para a entrega de 318 máquinas agrícolas para prefeituras aqui do estado, foi o tom eleitoral que o evento acabou por ganhar no final das contas. A grande novidade foi o discurso do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, que estava em Mariana na manhã desta quinta-feira, mas não falou. Ele, inclusive, quando foi discursar no evento em Contagem, ele disse que optou por não discursar em Mariana para poder discursar o dobro do tempo em Contagem. E nesse discurso, ele adotou um tom eleitoral e praticamente colocou mais uma pré-candidatura ao governo de Minas em 2016 em campo, que foi a própria pré-candidatura dele. Ele, por exemplo, criticou o governador Romeu Zema de uma forma velada, lembrando de uma entrevista que o Zema deu recentemente, onde ele relativizou a ditadura militar. O Rodrigo Pacheco, ele enfatizou no seu discurso que a ditadura militar foi um período inegável da história brasileira, que deixou muitos assassinatos e também muitas torturas. Além disso, o senador Rodrigo Pacheco, ele defendeu a necessidade de reconstruir o estado de Minas Gerais, especialmente as estradas e a logística, e ainda exaltou o presidente Lula. Esse discurso do senador Rodrigo Pacheco, ele era esperado por aliados do senador e também de pessoas da centro-esquerda e da esquerda aqui em Minas Gerais há algum tempo, porque o presidente Lula já tinha dito publicamente diversas vezes que espera que o senador seja o candidato dele ao governo de Minas em 2026, mas até então o senador estava reticente quanto à ideia. Interlocutores dele falavam nos bastidores que ainda não era o momento de confirmar uma pré-candidatura ou então de anunciá-la, e de certa forma, pelo tom eleitoral do discurso dele hoje, essa pré-candidatura ela é confirmada. E lembrando que para a disputa do governo de Minas em 2026, já havia algumas pré-candidaturas postas, especialmente a do vice-governador Matheus Simões, candidato do governo Romeu Zema em 2026, e também do senador Cleitinho, do Republicanos. E parece que o presidente Lula entendeu muito bem o tom eleitoral que o Pacheco adotou hoje. Ele encerra o discurso dele dizendo que sai de Minas Gerais já com a certeza de que vai ter um governador em 2026. Vamos ouvi-lo. Hoje ganhei meu dia em Minas Gerais. Vamos entregar. E vou dizer para vocês, se eu tinha alguma dúvida de um cara que pode ser governador, eu saio daqui com a certeza de que nós já temos um governador para Minas Gerais. Um abraço, gente. Obrigado, Pacheco. André e Círia, é importante ressaltar também que todo o evento de hoje, embora tenha sido uma agenda presidencial, ela foi articulada e costurada à feição do Pacheco. Primeiro porque ele aconteceu na Ceasa Minas, em Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e o presidente da Ceasa é o ex-prefeito de Boa Esperança, no sul de Minas, Ideraldo Henrique, que é um braço direito do Pacheco desde quando o Pacheco era deputado federal e o Ideraldo ele era secretário de saúde de Boa Esperança. Segundo, porque logo quando as pessoas acessavam o local onde o evento aconteceu, havia diversas faixas estendidas e assinadas por prefeituras do
interior do estado, agradecendo o senador Rodrigo Pacheco. Pelo menos a reportagem de O Tempo identificou 31 faixas delas. E terceira, porque o discurso do Pacheco, por exemplo, ocupou um espaço ali do cerimonial de aproximadamente 30 minutos. Tá certo, Gabriel. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco e uma ótima noite para você. E o Gabriel, que acompanhou o presidente Lula, né, aqui em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, está trazendo para a gente aí os destaques, né? A vinda do Lula em Contagem foi para fazer um anúncio aí, para fazer entrega de equipamentos agrícolas para os municípios mineiros. Mas o tom do evento mudou completamente e virou um discurso político, né? E quem tem mais informações para a gente também, informações ligadas aí ao senador Rodrigo Pacheco, direto de Brasília agora, é a nossa repórter Ana Paula Ramos. Ana Paula, boa noite. O que você, ou melhor, é a Lara Alves, né, que tem informações para a gente. O que você tem para a gente aí, Lara? Pois é, Síria, a Ana chega daqui a pouquinho, mas eu vou passar na frente dela. Eu tenho conversado com muitos parlamentares da bancada mineira no Congresso Nacional nas últimas semanas para saber sobre essas movimentações do Rodrigo Pacheco e como ele tem se posicionado. Então, sempre que eu tenho um tempo, encontro alguém no corredor, eu pergunto, como é que está a relação com o Pacheco? E aí as informações são muito dissonantes, mas existe uma avaliação de que Pacheco ainda não bateu o martelo em relação à candidatura para o governo de Minas, e aí tem alguns pontos interessantes nessa questão. Ontem eu estive com um líder aqui no Congresso Nacional de um partido bastante afim ao PSD, que é o partido de Rodrigo Pacheco, e ele me contou que existe um incômodo muito grande entre alguns parlamentares, e aí não apenas os mineiros, mas também de outros lugares, com a ausência de Rodrigo Pacheco em alguns compromissos. Dizem que ele não atende telefone, tem falado pouco com esses parlamentares, dado respostas evasivas sobre o que ele vai fazer. E isso, inclusive, incomoda bastante algumas figuras ali da bancada mineira que cobram, de fato, que ele tenha uma posição, já que agora ele se afastou da presidência do Congresso, né? Houve a troca dele por Davi Alcolumbre em função do fim do mandato de 2 anos, né? Para o qual ele foi reeleito presidente do Congresso. E ele anda, de fato, na avaliação de senadores e de deputados, bastante sumido ali desse contexto. Havia, inclusive, uma preocupação se ele estaria evitando colar a própria imagem à imagem do presidente Lula, o que, de fato, caiu por terra nessa reunião de hoje. Ontem eu também conversei com um parlamentar que esteve nessa comitiva hoje, que foi a Mariana, e depois seguiu para Contagem, e ele disse que estava perto de bater o martelo. Uma outra informação que eu tenho para vocês é que não é descartada essa possibilidade de troca de partido do Rodrigo Pacheco. Existe uma chance dele migrar, de fato, do PSD para o MDB. Uma fonte que eu ouvi há mais ou menos umas 2 semanas me disse que, na verdade, a grande questão que é colocada na balança por Rodrigo Pacheco em relação a essa troca partidária é porque Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, seria uma figura que coloca ali, entre aspas, foi a expressão que foi usada comigo, coloca a espada no pescoço do Pacheco, e que ele se sentiria mais à vontade no MDB. Então, isso não foi discutido, e essa talvez seja uma das questões que atravessam essa possível pré-candidatura ao governo de Minas Gerais. Outra possibilidade que também ouvi é que numa possível desistência de Rodrigo Pacheco, não seria a primeira vez, ele já desistiu de concorrer ao governo de Minas Gerais em outra eleição. Uma outra figura que é avaliada pelo governo Lula é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ontem eu perguntei para um deputado da bancada mineira se existia essa movimentação. Ele disse que sim, que era possível, era uma opção, que Alexandre Silveira, abro aspas aqui, joga muito bem o jogo que é pedido a ele pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que é o sonho do Alexandre Silveira. Então essas são algumas informações de bastidores, um temperinho aí para essa história do Pacheco, quem sabe possível candidato ao governo de Minas. Pois é, Lara, o Pacheco, que inclusive, né, ele vem ao longo dos últimos anos costurando de uma forma muito tranquila uma possível candidatura, uma possível recandidatura, né, ao contrário de muitos outros pré-candidatos ou pessoas que se dizem ou que se dispõem a ser candidatos. Rodrigo Pacheco se coloca sempre de uma forma muito ponderada, a gente repara isso nas entrevistas, a gente repara isso nas palavras, de um modo geral, ele vem se colocando como uma alternativa ali, meio que no meio ali do jogo, né, Lara?
Pois é, André, o Pacheco é um político bastante sóbrio. Não veremos, eventualmente, uma campanha radical, agressiva, nas redes sociais e mesmo no horário eleitoral gratuito de Rodrigo Pacheco. Isso é uma coisa que a gente não precisa esperar. Mas existe uma avaliação ali entre alguns parlamentares que o Pacheco está numa posição um pouco difícil. Por exemplo, para os lulistas, para os apoiadores do presidente Lula, parece que Pacheco está ali muito à direita, enquanto que para o outro lado, para os apoiadores, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, parece que Pacheco está à esquerda demais. Então ele fica ali naquele meio, não agrada e nem desagrada muito. Então existe ali uma perspectiva de que se ele de fato se lançar como pré-candidato, vai ter que ser feito um trabalho para corrigir essa rejeição dele em Minas Gerais e principalmente nesse eleitorado que quer saber para onde está de fato cantando o ex-presidente do Congresso Nacional. Além disso, a gente tem que ter em vista uma máxima que é muito importante aqui em Brasília e que ela sempre se mostrou muito verdadeira. Lançar uma pré-candidatura muito tempo antes da eleição é um risco muito grande, porque você coloca seu nome na praça para ser queimado pelos seus adversários. A gente viu isso muito bem aqui na eleição da Câmara dos Deputados, né? Tivemos ali nomes lançados como, por exemplo, Elmar Nascimento, que era o nome favorito do então presidente Arthur Lira para sucedê-lo. E aí foram 6, 7, 8, 9 meses do nome do Elmar sendo queimado por todos os cantos. Era rejeição dali, rejeição daqui, e acabou que ele nem saiu, de fato, candidato à Câmara dos Deputados. Então, essa é uma cautela que as figuras ali em torno de Pacheco têm para garantir que ele saia, de fato, como um nome bastante sóbrio ao governo de Minas, escapando a essa polarização. Algumas figuras políticas, alguns caciques políticos têm apostado que a próxima eleição em 2026 ainda será de fato uma eleição muito polarizada, né, nesses extremos Lula-Bolsonaro, mas que em alguns cargos as pessoas vão optar por figuras um pouco mais sóbrias e que esse começa a ser um movimento já de tornar a política um pouco mais parecida com o que ela era antes dessa extrema polarização, André. Bom, tá certo. Muito obrigada, Lara. Olha só, gente, voltando a falar da visita do Lula a Minas Gerais, né? O Gabriel trouxe as informações pra gente agora há pouco da visita do Lula em Contagem, na região metropolitana, mas mais cedo ele esteve em Mariana, né? Cidade que fica na região central do estado de Minas Gerais. E lá ele anunciou o primeiro investimento em saúde com recursos do Acordo de Mariana. Ele anunciou um hospital universitário, né? A construção de um hospital. O investimento vai ser de 200 milhões de reais e o hospital vai ser vinculado à Universidade Federal de Ouro Preto, né? Vai ser vinculado à unidade, mas vai funcionar em Mariana, na região central. Então ele vai atender ali pessoas das cidades da região de Ouro Preto e Mariana. Pois é, Lula ainda anunciou para o próximo mês o início do programa de transferência de renda voltado para agricultores familiares e pescadores também. Esse programa, ele prevê o pagamento mensal de um salário mínimo e meio durante 3 anos, seguido de mais 12 meses de um salário mínimo. Serão beneficiadas cerca de 15 mil famílias da agricultura familiar e 22 mil pescadores. No discurso, em tom eleitoral, como você vem acompanhando aqui, o presidente destacou programas em que o atual governo aposta. Primeira, nós anunciamos já que quem consome até 80 kW não vai pagar energia. Vai ter de graça. E quem ganha uma renda per capita de meio salário mínimo. A renda per capita é quando você soma tudo que ganha na família, divide pela quantidade de membro. O que dá é a renda per capita. Sabe? É assim. É mais ou menos assim. Você é sozinho, você ganha 2 mil. Então, tua renda per capita é 2 mil. Aí você casa, sua mulher não trabalha. Aí tua renda per capita já cai para metade, é só 1.000 seu e 1.000 dela. Você tem um filho, a tua renda per capita é dividida por 3. E assim vai. Então, quem ganha uma renda per capita até meio salário mínimo não vai pagar mais energia até 80 kW. E quem ganha de 1 a 1,5 de renda, de 0, de meio salário mínimo a 1 e até 120 kW, vai ter um desconto. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós achamos
que a energia nesse país está muito cara e os ricos estão pagando menos do que os pobres, porque os ricos compram no mercado livre, o pobre compra no mercado regulado. Então, não é humano, não é justo, não é digno o pobre pagar mais do que o rico em energia. A outra coisa que eu vou anunciar 3 coisas e vou parar, porque eu vou querer que implantar as 3 coisas. A outra coisa é a seguinte: nós vamos fazer uma política de financiamento de reforma de casa. Ou seja, o companheiro aqui, ele tem uma casinha, ele não quer comprar uma casa nova, mas ele quer fazer um quartinho para neta, ele quer fazer um banheiro novo, ele quer colocar uma banheira para ele, dia dos namorados, tomar um banho na banheira. Ele quer, é um direito dele. Porque a gente pensa que essa coisa é só para rico, ó. Então, veja, ele quer fazer uma garagem, ele quer fazer um banheiro novo, ele tem direito de ir no banco, pegar um empréstimo para pagar com bom tempo e fazer a reforma na casa dele. Esse programa vai ser anunciado esse mês. O outro programa é a questão do gás. É uma roubalheira esse negócio do gás. A Petrobras, ela entrega o botijão de gás. Presta atenção, o botijão de gás de cozinha sai da Petrobras a R$ 37,00 do botijão. Quanto é que vocês pagam aqui? Futuro governador, imagina uma coisa. Você acha que é normal a Petrobras entregar o gás a 37, ele chegar para esses pobres consumidores a 140, alguém está ganhando dinheiro no meio. Então, nós vamos fazer uma política de gás. A ideia, o Alexandre está aqui, pode falar, a ideia é a gente fazer chegar na casa de todas as pessoas do Cade Único, é isso? A gente fazer o gás chegar de graça para vocês. Mais uma vez o presidente ali chamando, né, o senador Rodrigo Pacheco em tom eleitoreiro. E ainda falando de política, o presidente Lula teria ligado, né, para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prestado solidariedade aí após o bate-boca na Câmara dos Deputados ontem, né, com os deputados Nicolas Ferreira e Carlos Jordi. Haddad, que tem enfrentado aí muitas dificuldades, né, gente, com esse pacote alternativo ao IOF. Bom, e vamos falar sobre isso agora? Agora sim, a Ana Paula Ramos está conosco, direto de Brasília, e vai nos dar mais informações, mais detalhes sobre o que está acontecendo aí em torno da aprovação desse pacote. Ana, boa noite para você. Boa noite, Síria, André, Lara, e uma ótima noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, enquanto o presidente Lula está aí em Minas prometendo um monte de coisa que custa dinheiro, o clima aqui em Brasília é de confusão e negociação para aprovação aí de várias medidas de corte de gastos e aumento de arrecadação para poder ir fechar as contas do governo. O ministro da Fazenda já apresentou ontem uma medida provisória com várias medidas que prevê inclusive impostos sobre algumas aplicações financeiras, como LCI e LCA, e algumas outras medidas que prevêem ali a redução de gastos do governo federal e também um novo decreto sobre o IOF. Mas essas medidas aí estão enfrentando resistências no Congresso, principalmente na Câmara. O líder da oposição, o deputado Zucco, ele apresentou um requerimento de urgência para a votação de um decreto, de um projeto de decreto legislativo para sustar esse decreto, ou seja, cancelar esse decreto do governo Lula. Ele disse que essa votação seria um recado para o governo da insatisfação dos parlamentares e que conta também com o apoio ali de partidos da base aliada. Vamos ouvir a fala dele. Nós conseguimos avançar no pedido de urgência ao PDL que susta essa medida que o governo ainda trata sobre o IOF. A medida provisória caberá a esta casa decidir o que passa e o que não passa. Mas, como um gesto de desagravo, como um gesto de desorganização, de irresponsabilidade, nós conseguimos mostrar para o presidente Hugo Mota e para os demais partidos a importância de pautarmos na segunda-feira
o PDL, o pedido de urgência ao nosso PDL 314, que trata justamente sobre este recuo do IOF. Então, independente do resultado, segunda-feira será votado o regime de urgência, com o apoio do União Brasil, do Progressista, do Podemos, do Partido Novo, do Republicanos, a confirmar também do PSD, ou seja, a ampla maioria a nossa urgência. Nós temos que mostrar ao governo que não é aumentando imposto, que não é por meio de um confisco que nós vamos arrumar a economia do Estado. Não houve até agora um avanço de corte de gastos. E nesse sentido, o deputado Sóstenes, a deputada Bia Kiss, o próprio presidente Hugo Mota vai fazer uma declaração para vocês, mas para não sair, eu queria dizer que o PDL, que trata sobre sustar o pacote do IOF, será votado na segunda-feira. Pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele afirmou que não tem outro caminho a não ser arrumar as contas. Ele defende também a aprovação desse pacote de medidas e diz que não é um aumento de impostos, e sim uma correção de distorções. Na fala dele a jornalistas também hoje pela manhã, ele comentou que todas essas propostas foram apresentadas aos líderes numa reunião que durou 5 horas no domingo à noite, na residência do oficial, do presidente da Câmara, Hugo Mota. E só que vou roubar aí uma apuração da Lara, o que está de pano de fundo aí nessa votação é a liberação de emendas parlamentares. Por isso que os parlamentares estão insatisfeitos. Ontem a ministra Gleisi Hoffmann, responsável pela articulação do governo com o Congresso, ela afirmou que esses recursos devem ser liberados até o final da semana e que esse atraso seria por conta de algumas mudanças que foram exigidas pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, para garantir a transparência e a rastreabilidade desses repasses. Bom, ela garantiu que esses pagamentos serão feitos até o final da semana, então por isso talvez ali o presidente da Câmara tenha marcado essa votação do requerimento de urgência para segunda-feira. Volto com vocês. Pois é, Ana, os líderes do governo e do PT na Câmara, José Guimarães e também Lidberg Farias, afirmaram que vão tentar de todas as formas o diálogo para alterar o pedido de urgência. Acompanhe com a gente. Vocês já estão informados e informadas que, por sugestão de alguns líderes, especialmente da oposição, que pautasse o novo PDL para o novo decreto do IOF, que a maioria dos líderes sequer leram ainda o novo decreto. O presidente Hugo Mota nos comunicou ao final, teve uma manifestação de vários líderes contrários a pautar essa urgência, só urgência, deixando claro vários que falaram favoráveis que não tinham acordo com o mérito, mas a urgência foi pautada, segundo o presidente Hugo Mota, para segunda-feira. E é uma urgência, não é conteúdo, não é mérito ainda. Nós vamos trabalhar, nós do governo e os nossos aliados aqui dentro, para buscarmos os entendimentos até segunda-feira, todas as questões que são relatadas para nós e que nós vamos atuar para buscar construir um bom entendimento. Não está pautado mérito de nada, o governo editou um novo decreto importante, emergencialmente, porque se não fizer vai ter contingenciamento, inclusive de emendas. Nós colocamos isso aqui, tanto eu como o Lidberg, e editou a medida provisória, que vai ser discutida, agendada, como é que se diz? Acrescentado pontos, não tem problema discutir, nem está aprovada e nem desaprovada. Portanto, nós vamos preservar o diálogo, nós vamos preservar o entendimento, mesmo com essa votação do PDL, que eu vou encaminhar o voto contrário, por razões óbvias, mas não é discussão de mérito ainda e, enfim, vamos para a luta para buscar construir entendimento sobre o mérito das duas matérias, não é isso, Lidberg? Mas, líder, esse PDL revoga o decreto de ontem, e revoga... É claro que revoga, eu disse o contrário, pô. Não, olha, deixa... Fala aí, Lidberg. Vocês deveriam estar a favor. Não. Olha, na verdade aqui, o que houve é difícil de entender, porque o PDL sobre o IOF foi esvaziado, houve uma recalibragem
E aqui houve uma tentativa, eu acho, de setores da oposição de marcar uma posição contra o governo. Porque na medida provisória já está muito claro, nós vamos ter 4 meses de debate, ela não tem eficácia imediata, porque nós temos noventenas, nós temos anualidades, e é claro que a gente também não entendeu direito esse encaminhamento, porque na verdade o decreto novo, ao você revogar, você volta com o decreto anterior. O fato é que todo mundo aqui tem que saber o seguinte: não tem alternativa ao IOF que não seja medida provisória, porque só vamos ter um outro caminho, que é de contingenciar e bloquear mais de 20 bilhões. Foram bloqueados e contingenciados 30 bi. Se não houver a votação, nós vamos ter que fazer um contingenciamento maior. Então, para ser sincero com vocês aqui, não dá nem para entender o tipo de encaminhamento, qual é o PDL. Me parece uma medida meia inconsequente. A gente espera tentar até o começo da próxima semana argumentar e convencer os parlamentares que votar uma urgência do PDL como esse só vai trazer mais confusão para a economia. Lara Alves vai voltar a falar com a gente agora, que está lá em Brasília. Ele falou que não dá nem para entender. Ô, Lara, tá dando para entender? Porque vai para um lado, vai para o outro. Chega uma hora que a gente fala assim, peraí, vamos parar tudo, reler tudo de novo para ver se a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Ô André, eu costumo brincar que o Congresso Nacional é uma grande novela. Você perde uns minutinhos do capítulo e aí já desembesta tudo, você não consegue acompanhar mais. Em relação a isso, a Ana trouxe uma informação muito importante, que é esse pano de fundo que a gente tem da questão das medidas econômicas do governo. Qual é esse pano de fundo? Existem emendas de pagamento impositivo, ou seja, de pagamento obrigatório, que estão represadas. Se não tem emenda sendo paga, você tem uma insatisfação geral e um clima de rejeição entre os deputados e as bancadas com as medidas que o governo manda para a Câmara. Bom, diante disso, eu trouxe até uma apuração hoje em otempo.com.br que teve uma reunião entre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e a ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, em que a avaliação dos líderes é que o Hugo Mota, abro aspas aqui, arturou com Gleisi Hoffmann, né? Ele recorreu ali às táticas do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para pressionar o Palácio do Planalto a liberar essas emendas. Uma informação de bastidor que eu tive agora há pouco é que foram liberados cerca de 250 milhões de reais em emendas ainda hoje, e esse valor deve aumentar nos próximos dias. Inclusive, hoje, mais cedo, depois dessa reunião do Colégio de Líderes, né? A gente ouviu aí as falas do Guimarães, do Lindbergh e Farias, logo depois dessa reunião do colégio. Eles foram para um almoço ali, principalmente focado nas lideranças do Centrão e da oposição, na casa do líder do MDB, Isnaldo Bulhões, em que eles cobraram com bastante veemência o presidente Hugo Mota de uma posição para garantir a liberação desses recursos que são enviados para os redutos eleitorais dos deputados. Então, a gente tem esse pano de fundo de insatisfação geral, uma má receptividade da Câmara dos Deputados às propostas que vêm do governo. Além disso, entra aí essa questão da confusão que o Lindbergh e também o Guimarães falaram sobre os pedidos da oposição. O que o presidente Hugo Mota se comprometeu a fazer é colocar em pauta, na segunda-feira, a urgência do PDL 314, que é um projeto de decreto legislativo para derrubar aquele decreto de ontem do Ministério da Fazenda sobre o IOF. E aí, para a gente ter noção, é importante diferenciar as coisas. O decreto de ontem é uma versão mais amena, uma versão recalibrada, nas palavras do governo, daquele decreto inicial que aumentava as taxas do IOF. Esse PDL 314, que vai ser votado pela Câmara, derruba o decreto de ontem. Então, a avaliação é que, se derrubar o decreto de ontem, vale aquele decreto inicial do IOF, que era muito mais grave, muito mais prejudicial. Então, as coisas ali, existe um imbróglio jurídico, a oposição está tentando, na verdade, fazer um grande PDL, juntando projetos de decreto legislativos anteriores, para derrubar
tudo que foi proposto pelo governo até agora em relação ao IOF. Além disso, é importante a gente dizer que a medida provisória que foi enviada pelo governo Lula já foi muito mal recebida, principalmente ali pelo setor do agronegócio, em relação ao que ele trata da LCA. Esses títulos, eles eram isentos de tributação. E agora a proposta do ministro Fernando Haddad é criar uma pequena tributação em cima disso. O Haddad defende que esses títulos vão continuar sendo incentivados pelo governo brasileiro, mas a avaliação do setor do agronegócio, que é um dos mais prejudicados e também um dos mais fortes aqui no país, é que isso é inviável e não é razoável. Mas a medida provisória terá um período de noventena, os deputados vão ter muito tempo para discuti-la, principalmente porque os efeitos dela só começam a valer de fato em 2026. Mas em relação ao mérito desse projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto do IOF, não tem nem previsão. Basicamente é um recado do presidente Hugo Motta e das bancadas indicando para o governo essa insatisfação geral. Primeiro, com medidas que aumentam impostos e não propõem cortes estruturantes, cortes ali na carne do orçamento do governo, e também um recado: se não liberar emendas, vai paralisar tudo.